Estamos de volta com Conexão pela TV e pela Rádio Unicinos. Hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, estamos falando sobre o uso da bicicleta, que faz bem aí para a saúde e também não oferece o mesmo impacto ambiental que os carros. E aqui no estúdio, os nossos entrevistados batem um papo com a gente sobre esse tema, né, Vanessa? É verdade, Rodrigo. No bloco anterior a gente comentou um pouco sobre a questão das ciclovias, né, professor? Mas eu gostaria que o senhor comentasse um pouco mais, porque, na verdade, se a gente for pensar, as cidades não foram planejadas para ter ciclovias. O que seria necessário, então, para que isso fosse realmente inserido na realidade de qualquer cidade? Hoje o Brasil passa por uma grande mudança na questão da mobilidade, né? Inclusive pela pressão pública e tal. Então, a gente quer se tornar uma Europa em pouco tempo, né? E essa missão não é fácil, né? As mudanças na Europa começaram há 40 anos atrás, né? Então, nós não vamos levar 40 anos, mas talvez uns 5 ou 10. Então, o desafio hoje na implantação dessas ciclovias, ele se torna cada vez mais acelerado, vamos dizer assim. Então, a gente hoje, há 3 anos atrás, em Porto Alegre, praticamente não tinha ciclovia nenhuma. Hoje a gente já está com 20 e poucos quilômetros, até o fim do ano é 50 quilômetros e o plano é 400 e poucos, né? Isso é interessante, professor, porque muitos pensam, e eu tive uma amistosa discussão com o prefeito da minha cidade, em que ele dizia, precisamos mudar o sistema viário para fazer as ciclovias. Eu disse, eu discordo amigavelmente, senhor prefeito, em função de que Paris é uma cidade com 800 anos de história, cada esquina é um monumento histórico praticamente, e ela se adaptou às bicicletas e à ciclovia, ou seja, não foi preciso mudar Paris para que o pessoal utilizasse as bicicletas. E hoje ela é a cidade reconhecidamente uma das mais amistosas do mundo para o ciclismo urbano. E por falar na Europa, né, eles oferecem, vários países na Europa oferecem incentivos para aumentar o número de ciclistas e, consequentemente, também, né, a saúde da população e do meio ambiente, também a redução dos combustíveis e tudo mais. Tudo que é gerado a partir, enfim, da própria gasolina que é utilizada, o impacto é muito menor. Isso aí, Marcos, tu acha então que essa é uma alternativa válida? No Brasil poderia acontecer isso? Ou é algo distante de nós ainda? Não, é muito próximo e muito fácil de fazer. Não só o incentivo, digamos, pecuniário, dinheiro, mas assim, coisas mais simples. Uma estrutura, um bicicletário na empresa ou na escola, chuveiros adequados para o pessoal poder tomar um banho e se trocar. Na nossa empresa, por exemplo, lá na Itatiago Mineral, agora nós estamos com um projeto em que nós vamos incentivar os colaboradores a trocarem o Vale Transporte pela bicicleta, ou seja, a empresa ganha, o colaborador ganha em mobilidade e também principalmente em saúde. Então, incentivo ajuda muito. Professor, a gente verifica também que nas cidades aqui da região, enfim, Sapiranga, Campo Bom, tem muitas pessoas que utilizam mesmo a bicicleta. A gente já teve a oportunidade de fazer reportagens e mostrar as pessoas no momento que saem da fábrica, por exemplo. A gente vê aquele monte de gente andando de bicicleta mesmo e utilizando. Será que um dia a gente vai conseguir realmente ter essa realidade de mais bicicletas nas ruas do que carros? Com certeza a gente vai ter bem mais do que hoje, né? Um exemplo, por exemplo, as praias do Rio de Janeiro. Se tu for andar lá, tu vai ver que eles fazem, inclusive, entregas de supermercado com bicicleta. E existem projetos interessantes no Brasil que a gente não toma conhecimento. Eu fiquei sabendo num congresso, por exemplo, no Nordeste, tem cidades do interior que, em vez de ter transporte escolar, eles distribuem bicicletas para as crianças. Então, aqui a gente tem outros exemplos, não só as cidades aqui, Sapiranga, Campo Bom, a gente tem as cidades do litoral, que grande parte das viagens hoje são realizadas de bicicleta, né, porque é uma cidade plana. Né? Tem uma empresa agora aqui em Porto Alegre que está colocando, em vez de motoboys, bike boys, então, para fazerem as entregas, né, ali na cidade, o que também, né, evita a poluição, né, que as motos têm e claro, né, a pessoa consegue fazer o contorno do trânsito. Vai mais rápido, vai mais claro rápido. que tem um limite de distância aí também, né? Não dá para abusar desse ciclista também, tem que não tem como ele atingir uma distância muito grande. Isso é muito importante e assim, algumas empresas podem se dar ao luxo de programar suas entregas. Então, em vez de chamar o motoboy, que precisa entregar agora, rapidamente, e ele realmente não a bicicleta não é páreo para a velocidade da motocicleta, mas assim, programe com um dia de antecedência, entre em contato com essa empresa, faça o agendamento das suas entregas e o ciclista vai fazer a entrega com a mesma qualidade e confiança
só que com um meio de transporte muito mais adequado ao ambiente. O Marcos comentou ali da empresa dele, mas a gente também tem um outro exemplo aqui, claro, que vem de fora, na França. Cerca de 20 empresas e instituições com um total de 10 mil funcionários se comprometeram a pagar aos empregados 25 centavos de euro, 34 centavos de dólar, aí convertendo para outra moeda, por quilômetro percorrido de bicicleta, segundo o Ministério dos Transportes. Então, assim, uma maneira também bacana de incentivar, porque mexe no bolso também, é interessante, né? Principalmente no bolso da empresa, porque eles têm estudos que comprovam que cada hora de atividade física semanal no colaborador representa uma redução de, no mínimo, $1 no tratamento médico que esse funcionário teria se não estivesse fazendo atividade física. Ou seja, eles pagam 25 centavos, mas estão lucrando 75 centavos, o que é sensacional tanto para a empresa quanto para o colaborador. E temos também as estações lá em Porto Alegre da Bike Poa, né, que alugam as bicicletas. Esse sistema funcionou? Vocês acham que é bacana, incentiva as pessoas a andarem mais de bicicleta ou não? Com certeza funcionou e a tendência é aumentar mais, né? Tem que distribuir em outras cidades também. E todas as maiores cidades do mundo todas têm sistema de aluguel de bicicleta. Agora o que realmente a missão é aumentar a infraestrutura, né? Algumas coisas pontuais, tipo, foi o que eu falei, rebaixe de calçada para chegada nas ciclovias, não adianta só ter uma ciclovia em um local isolado, né? Bicicletários, né? Então, por exemplo, a ciclovia hoje da Ipiranga, ela foi bancada pelos polos geradores de viagens ali, o shopping center e os supermercados grandes que tem ali. Só que nesses pontos não existe bicicletário. Então, eles pagaram uma ciclovia e o bicicletário, se tem, é pequeno, ele não é um local seguro que a claro, pessoa porque a pessoa também tem que deixar a bicicleta e ter a segurança de que ela vai estar ali quando ele voltar. Isso, e a gente sabe que no Brasil tu não pode deixar a tua bicicleta em qualquer lugar, que o pessoal não é como na Holanda, que eles estacionam a bicicleta como um automóvel, que ela enche de neve e ela está lá, no outro dia de manhã o cara bate no banco a neve, sai andando e ela está íntegra ali, né? E também eu falo muito para os alunos assim, tem a ideia que lá tudo funciona e as bicicletas são muito boas, são caras. Não, são bicicletas simples. Elas são mais simples, às vezes, do que as bicicletas que a gente tem aqui. Claro, quem faz esporte e tal, tem bicicletas mais caras. Mas é que tem condições mesmo, a mobilidade urbana, enfim, o planejamento ele é diferente, né? Então as pessoas se sentem convidadas, atraídas a fazer muito uso bem da lembrado. Agora nós tivemos o exemplo, e nós estávamos discutindo aqui com o professor antes da entrevista, as novas vias, por exemplo, a rodovia do Parque foi construída e está sendo utilizada pelos ciclistas como uma forma de deslocamento ali, um trajeto. Só que toda esta obra não foi pensada a questão da mobilidade urbana através da bicicleta. Estão agora fazendo os investimentos para a nova travessia do Guaíba e eu, até me provem em contrário, eu não vi nada que mencione que haverá ciclovia ou espaço reservado para bicicletas ali. É um longo caminho a se cruzar ainda até a gente conseguir. Por isso que a gente precisa promover mais esse tipo de debate, assunto que as pessoas se envolvam, se sintam convidadas também a utilizar a bicicleta e cobrem aí também de quem tem que cobrar para que sejam feitas essas oportunidades, porque tem essas oportunidades. Aumentar a conscientização principalmente dos órgãos públicos, né? Por exemplo, tu dá uma isenção, uma redução de imposto para vender bicicleta, é um exemplo. Tu dá uma isenção de imposto para a empresa que faz entrega com bicicleta em vez de ter motoboy. Né? Então, tem que ter alguns incentivos, né? Uma redução de IPTU e ISS para a empresa que tiver bicicletário e chuveiros para os seus colaboradores. São várias opções, já que estamos dando por aqui. É verdade. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações. Até a próxima. Obrigado. Até mais. Valeu. A seguir, você confere o quadro Toque Conexão sobre Erasmo Carlos. Também os detalhes da previsão do tempo para sexta-feira no estado. É logo mais, nós já voltamos.